né? Na primeira concepção que eu tratava aqui, o direito natural clássico, se a gente perceber, se pretende mais do que a justiça. Agora, uma justiça que, se não houver pessoas criteriosas para olhar, para perceber, pessoas prudentes, vai gerar uma tremenda insegurança. E, de certa forma, a gente fica um pouco nesse pêndulo no direito, entre a segurança e a justiça. Uma segurança, eventualmente, até injusta, uma lei injusta. Depois a gente vai ver que há instrumentos para recuperar, para reformar essa lei para que não seja injusta, né? Ou também aquilo que é o justo incerto, eventualmente, porque não há um padrão concreto para a identificação dele. Então o direito fica nesse pêndulo, né? Entre aqui, né? A segurança e a justiça, desejando sempre que houvesse aquela confluência das duas coisas. Então a gente falava, né? Esse agora é o positivismo que estamos tratando dele. Então olha que interessante, se fosse tratar alguns conceitos para fazer uma relação entre as três grupos teóricos. Então era isso. Para o direito natural clássico, a realidade é mais rica que a minha capacidade intelectual e descritiva da realidade. Eu tenho que sempre olhar a realidade, e para que eu olhe a realidade e consiga perceber o que é devido a cada um, eu tenho que ter a prudência, que é a virtude humana da reta razão no agir. Devem a jurisprudência, depois o termo originário. É a prudência para dizer o direito. Essa é a ideia, né, que depois se perdeu um pouquinho e foi mudando. Hoje a jurisprudência se refere a um conjunto de decisões, né, tomadas pelo judiciário. Ficou essa ideia hoje, saindo um pouquinho da ideia originária, que é a vida jurisprudência. O justacionalismo, por sua vez, entende que a realidade jurídica ela é perfeitamente decodificada pela razão. E se transforma isso em uma série de regras, de declarações, e a partir daí, como a nossa razão declarou, tornou aquilo mais claro, está resolvida a questão. E o positivismo fala o quê? Que não interessa se é questão da razão ou não. Interessa que a gente tem que criar uma estrutura de poder que garanta aquilo que todos querem. A vontade humana põe isso na lei e tem que ser garantido. Ora, e nesse terceiro plano do positivismo, o que acontece? A gente percebe que a força do poder, da vontade, é grifado ali. Isso coloca de modo mais patente, mais evidente mesmo, do que a ideia de uma justiça concreta, por uma questão de segurança. Mas por que chegaram a afirmar isso, que é mais importante a vontade? Porque na época em que os teóricos do positivismo desenvolvem a sua teoria, havia uma cultura de percepção do justo que era muito boa. Ora, então eu vou atribuir poder, né, à lei, sabendo que aqueles que fazem lei têm uma cultura tal que efetivamente aquelas leis são boas. Então funciona bem, porque é uma cultura que dá um suporte, né, para aqueles legisladores. A lei que eles produzem é uma lei boa, portanto dá um poder tremendo a eles. Qual que era o perigo dessa teoria? Que ao longo do tempo, se dá muito poder para a lei, e a lei que é posta, portanto o principal está ali na lei que é posta, se muda a concepção dos legisladores. Se aquela cultura decai, amanhã quem tiver investido nessa função, se for um mau legislador, vai obrigar toda a coletividade a uma série de atitudes que são contrárias, podem ser inclusive contrárias às próprias pessoas. E de fato, do século XIX para cá, mudou a cultura, muda a percepção das coisas. É um dos ícones que abala um pouquinho essa construção positivista de modo mais extremo, exatamente a experiência da Alemanha nazista. E tem um filme interessante a ser visto, que é o Julgamento de Nuremberg, que conta um julgamento onde 5 juízes da Alemanha nazista são julgados perante jurados, né? Perante uma corte na cidade de Nuremberg. Então um filme de 61, espetacular o filme, vale a pena ser visto, o Julgamento de Nuremberg. Recentemente foi feito um outro filme também o Julgamento de Nuremberg, mas não tem comparação. A qualidade do primeiro é muito melhor. Pela argumentação jurídica, pela arte da própria produção, é muito melhor. Vale a pena ver o de 61. E mostra esse conflito também que há. Juízes na Alemanha nazista que respeitavam e seguiam a lei, mas a lei determinava que eles fizessem certas coisas contrárias ao justo. Mas eles tinham prometido o quê? Fidelidade e obediência à lei, dentro daquele modelo. E a partir daí é que vão gerar algumas injustiças concretas. Depois, aqueles que vão julgar os atos desses juízes falam o quê? Ora, se a lei era injusta, vocês não deveriam ter aplicado essa lei. Como não? Se eu estou no meu país, a minha Constituição me garante, me obriga a aplicar essas leis, por que não? Qual é o parâmetro, afinal?
né, e essa discussão aparece nesse filme, que é muito interessante. Então, o que acontece? Enquanto o direito natural clássico, né, aposta nessa ideia da prudência, o jurisnacionalismo no conhecimento das declarações, que devem ser respeitadas acima de tudo, de direito, o positivismo aposta o quê? Basicamente na obediência à lei. Obediência à lei, essa ideia de segurança, de estabilidade, que é importante também. E se avança no positivismo hoje para um modo novo de tratar o direito positivo, que é o procedimentalismo. Quer dizer, legitimar as leis criadas pelo procedimento. Então, procedimento democrático. Se deu democraticamente aquela lei, tem que ser respeitada. Ponto. Tá? Então, em vez de fazer um juízo com relação à justiça ou injustiça, o procedimento foi correto, foi adequado, então pronto. Porque, mais uma vez, eu trabalho com a ideia o quê? De poder, não associando essa ideia de poder diretamente à ideia de verdade ou de conteúdo valorativo. Tá? Então tem procedimentos muito bem pensados, democráticos, para que possa garantir que a coletividade tenha uma lei que reflita seu próprio modo de ser. Pensando que, eventualmente, se a coletividade nossa chega numa compreensão equivocada do ser humano, aquilo pronto, vai passar adiante. Porque você não tem aquela régua do chamado declarações de direitos, né, e você também não tem aquela ideia, tem que olhar com prudência para a realidade sobre o que é fundamental. Não. A lei formalmente foi construída de forma democrática, há um procedimento que foi observado, tem que ser cumprido. Quer dizer, na verdade, cada uma dessas concepções tem algo de bom que ele tem que somar para poder aplicar. Essa é a questão. Se eu pegar somente o naturalismo clássico, né, inicial, claro, foi construída essa posição numa época em que não havia tanta complexidade de situações. Então eu preciso de fato da lei mais próxima. Por outro lado, as declarações são importantes também, porque me dá essa base sobre a qual eu não posso construir algo sob o risco de ser antijurídico. Agora a questão é deixar o positivismo viúvo, sem esse apoio das outras duas bases, ele ficaria realmente um instrumento muito precário, porque poderia servir a diversos fins diferentes da própria justiça. Esse é um ponto. Bom, estou falando tudo isso por quê? Porque a gente percebe que o positivismo ele tem uma afirmação histórica tremenda, porque ele vai ajudar a constituir os estados de direito. No século XIX, uma fase em que os estados estão se consolidando como a gente conhece hoje. E os estados se consolidam e se dão mediante o poder legal e o poder jurisdicional. Então, Napoleão, na França, no século XIX, cria um Código Civil. O Código Civil criado retrata uma série de deveres e de direitos das pessoas, e o juiz, naquele momento, devia ser o quê? O aplicador da lei. E a lei estava muito bem feita, que comentava antes. É uma época em que a cultura levava a que os legisladores acertassem na definição do justo. Então era mais ou menos, as leis eram muito boas nesse sentido. Ora, se ele era tão boa e se valorizava tanto, qual a função do juiz? Aplicar a lei. Basicamente isso. A ponto de se dizer que Napoleão afirmava que o juiz tem que ser a boca da lei, repetir o que está na lei. Ora, só que passa o tempo, dizia, legisladores podem mudar, a cultura muda, e eventualmente aquela segurança que havia, a proximidade com relação ao justo concreto, pode se perder por N razões diferentes. Uma Alemanha nazista, que houve uma Alemanha que saiu da Primeira Guerra Mundial, humilhada, destruída, depois vem um líder político que reconstrói o país, que dá um ânimo novo para os alemães, ele ganha tal poder do próprio povo, e ele gera uma cultura, né, discriminatória de raças, que vai levar a uma loucura depois. Porque tudo isso depois ele transforma em leis. E essas leis vão obrigar toda a estrutura burocrática estatal a seguir a ordem do Führer. Isso vai gerar o que todos nós já conhecemos, que foi a Segunda Guerra Mundial nesse ponto. Então é preciso realmente voltar um pouco. Bom, o fato é que no século XX, seja por essa experiência da Alemanha, seja por uma realidade cada vez mais complexa, a sociedade de massa é produto do século XX. Então as relações se tornam mais complexas ainda. Então aquelas leis que havia, né, já não são suficientes para atender toda a demanda de situações na sociedade civil. Então é importante que o juiz não seja somente a boca da lei, mas que ele tenha poder para, olhando os fatos de novo, reconstruir e dizer qual é o direito. Apoiado em alguns princípios, algumas normas que muitas vezes não dizem ao juiz o que ele deve julgar, mas conferem a ele o poder de julgar pela ausência de lei, baseado nos princípios, baseado na equidade, baseado na analogia, que é uma comparação, um estudo, né, analógico de leis próxima daquele tema que ele deve enfrentar na situação concreta.
Bom, então no século XX se percebe isso, que o positivismo extremado